Oi, gente, tudo bem? Ah, Hoje eu vou fazer uma análise do filme do Poço, né? Eu demorei um pouco para assistir esse filme, né? A princípio não me interessou muito, mas eu acabei vendo, né, que no YouTube tinha várias resenhas sobre o filme, mas eu não assisti para poder assistir o filme sem ser influenciado, né? E eu resolvi fazer uma análise filosófica do filme, tá? Né? Como professor de História e Filosofia, isso não é tão difícil assim, tá? Ah, Inicialmente, você pode analisar o filme por uma questão de crítica ao capitalismo, você pode fazer isso analisando ela de maneira religiosa, de maneira psicológica, sociológica, né? Mas eu quero fazer uma análise é, individual, né? Essa análise filosófica ela trata mais da questão do indivíduo. Então eu vou trazer alguns filósofos aqui, tá? É, eu vou colocar na descrição aqui os livros e os filósofos dos quais eu estou me referindo, tá? Então, né, antes de qualquer coisa, né, faça uma leitura antes de fazer uma crítica e falar, isso não tem nada a ver. Tem, né? Enfim. Ah, então, antes de eu começar a falar, preciso falar exatamente sobre a questão da estrutura da prisão, né? A prisão, ela, ela é vertical, né? Então, você tem o número zero e tem o número 666, ou seja, céu e inferno, mas não é essa questão de que eu quero trazer. A, a estrutura da prisão, na hora, imediatamente, ela me lembrou o Maquiavel, né? O Maquiavel, ele escreve, né, e presenteia o príncipe dizendo que para ele manter o governo absoluto dele, ele tem que fazer algumas concessões, né? E essas concessões elas remetem à perpetuação do poder dele. Então, se ele fosse invadir um território, ele não transformar as pessoas em escravos ou não tirar a religião dessas pessoas, né? Elas se sentiriam confortáveis e não se rebelariam, né? Então Maquiavel dá essas dicas para ele. O mesmo acontece com, com o Poço, né? Na prisão, todo mundo é prisioneiro e como prisioneiro você não tem regalias ou benefícios, mas como mês a mês você muda de posição, você tem uma situação de confortabilidade do próprio prisioneiro, no próximo mês, tal. Mas tudo isso é bastante pensado, né? O Poço é bastante pensado, porque o cara só tem 2 minutos para comer, então ele tem que comer muito rápido, né? E, e ele também não pode ficar com a comida, né? Ele não pode guardar a comida. Então o que acontece? Por esse jeito muito rápido, as pessoas agem por instinto e não racionalmente, tá? Então, inicialmente tem que falar da questão da estrutura que não tem jeito, né? Então, essa instituição ela vai se manter porque as pessoas que estão lá dentro, elas aceitam essa condição, né? Elas sabem que em algum momento elas estarão acima e outras pessoas estarão abaixo, tá? Uma frase que é bastante atribuída ao Maquiavel, mas ele nunca falou isso, é a ideia que os fins justificam os meios, né? Então, hoje eu estou no andar de baixo, né? Mas amanhã eu estou no andar de cima, então no final, né, mesmo
com canibalismo, mesmo com a violência, tudo se justifica e está tudo certo. A estrutura se mantém, né? Agora eu vou trazer o Aristóteles com a questão da injustiça, né? A injustiça, ela parte do pressuposto dos dois extremos, né? Então, de um lado você tem alguém que quer uma coisa, do outro lado você tem outra pessoa que quer outra coisa. Então, o meio é a questão da justiça, né? Mas, então, os extremos são a injustiça, né? Então, você tem no andar 0, no andar 1, que tem muita comida, e no andar 333, que não tem comida, né? Mas a injustiça, ela parte do princípio que você, né, dentro do filme, claro, que cada um que entra escolhe um prato. Mas se você comesse somente aquele prato que você pediu, ninguém passaria fome. Mas, no entanto, isso não acontece. Tá? Essa é a questão da injustiça, né? E então você nutre esse sentimento de ganância que a injustiça, ela continua a perpetuação, né? E no caso, tem dois personagens que eles querem mudar isso, eles querem fazer justiça, né? Que é o Goreng e o Bará, que descem a plataforma, começam a agredir outros prisioneiros para que a comida chegue até os andares de baixo. Isso seria a justiça que o Aristóteles traz, né? Que é o bem supremo, né? O bem-estar da vida humana. É isso que o Aristóteles traz dentro da questão justiça, né? Eu vou falar aqui, né, sobre um outro filósofo chamado Schopenhauer. O Schopenhauer, ele traz um ponto interessante, né? Na filosofia, o pessimismo, ela não é aquela coisa de depressão, tá? Isso não é psicologia, tá? Isso é filosofia. Então, o pessimismo na filosofia, ela é uma questão de desejo, tá? E quando você não alcança esse desejo, você fica frustrado, e essa frustração te traz o pessimismo, né? Só que na filosofia, o pessimismo é encarado da seguinte maneira: olha, a coisa não funcionou, eu não consegui, então o que eu posso fazer para mudar? Tá? Então o pessimismo, né, apesar da terminologia péssimo, que você fica mal, tá? Na filosofia é o salto que você dá para mudança, né? E essa mudança, ela vai acabar sendo benéfica, já que você não havia conseguido antes. O que pior pode acontecer é você conseguir alguma coisa, porque no nada você já tem, né? Só que o Schopenhauer, ele traz a seguinte questão, que o próprio indivíduo, ele cria essa própria frustração, porque ele coloca desejos tão grandes que ele mesmo não consegue alcançá-los, tá? E por isso ele mesmo se boicota, né? E o ser humano é o único ser inteligente a ponto de fazer esse tipo de coisa, tá? Né? Pela inteligência eu crio objetivos muito grandes e depois eu não consigo mais alcançá-los, tá? O Nietzsche também traz, você consegue perceber que na literatura do Nietzsche ele também é um filósofo pessimista, porque ele vê as frustrações e ele quer usar isso como plataforma para que você mude e você melhore a sua própria condição, né? Lembrando que os filósofos, né, que eu estou trazendo aqui, eu trago alguns filósofos, mas esses filósofos que eu trouxe
são filósofos, mesmo que você não tenha estudado filosofia, né? São nomes que você consegue reconhecer, tá? Então, para até ficar um pouco mais fácil, tá? Né? Voltando, nós temos um filósofo chamado Michel Foucault, né? Ele escreveu um livro chamado A História da Loucura, tá? Não esqueça que eu vou colocar aqui aqui embaixo o nome do livro e o filósofo, tá? O Foucault ele traz dentro do livro dele que a loucura é algo natural no ser humano, né? E que as instituições, no caso o governo, a igreja, a própria família, a escola, ela determina quem é louco ou não, ou seja, eles determinam o nível de normalidade. Então, se você tem certas atitudes, você é normal, ou se você não tem, você é um sujeito anormal, né? Dentro da minha sala eu já discuti isso, né, com os meus alunos, e eu coloquei para eles que hoje quem determina a normalidade ou a anormalidade são as empresas, né? As empresas, elas falam que você deve comer, porque são elas que produzem, o que você bebe, o que você veste, o que você assiste, tá? Então, se você está, né, fazendo o que todo mundo faz, você é um sujeito normal. Senão, você é um sujeito anormal e você é excluído, né? Então, o Foucault ele traz isso, e dentro do filme também traz isso, né? Essa questão de normalidade, porque quando o Goren começa, né, a fazer um questionamento, né, de dividir a comida, um sujeito fala, isso é comunismo, tá? E o comunismo ali dentro, ele é anormal, tá? Não é uma coisa, né? Uma outra situação, a antropofagia, né, que é o canibalismo, que fala come, daí ele não quer fazer isso, né? Então você vê que dentro dessa situação é normal você ser um canibal, né? O anormal é você não comer e morrer, tá? Então, isso dentro do filme é tão estranho, né? Que ele, na ânsia dele querer ajudar, as pessoas começam a chamá-lo de Messias, né? O Foucault também, ele traz ele escreveu um outro livro chamado Vigiar e Punir, né? E dentro desse livro ele explana toda a questão de uma prisão, né? E essa prisão, ela tem os meios, né, para que continue a funcionar, tá? Então, a prisão ela tem algumas situações. Para que serve a prisão? Tá? A prisão ela serve como instrumento disciplinador. Ou seja, se você entra na prisão, você serve de exemplo para os outros, para que não cometam o mesmo erro e que você também não vá para a prisão, né? E dentro, né, o indivíduo que está preso, também quando ele sair, ele não cometer o mesmo ato ou outros atos, porque ele vai voltar para a prisão, né? Só que o Foucault ele vai com isso mais longe, tá? Ele diz que a prisão ela é um modelo na qual outras instituições se apropriam do mesmo modelo, tá? Então, por exemplo, uma empresa, se você não cumprir o seu horário, porque dentro da prisão você tem horários a cumprir, horário para você almoçar, jantar, tomar café, tomar sol, tal, tomar banho, né? Então, dentro de uma empresa, você tem que cumprir os seus horários, senão você é despedido, né? Como forma de punição. Né? Dentro da escola, igualmente, né? Você toma uma advertência, você pode ser expulso. Então, o Foucault ele traz
esses elementos, né, para fora da prisão. Então, as empresas e toda uma gama de instituições se apropriam do modelo carcerário para que as coisas funcionem, né, e que as pessoas elas obedeçam, né? E o Foucault ele traz, né, dentro dessa situação, ele fala exatamente a questão da disciplina dos corpos dóceis, né? Quando você traz esse modelo carcerário para fora, você faz o quê? São exigências modernas, né? Que tem que funcionar. Então, assim, você não cumpriu o horário, você vai embora. Você não fez o seu trabalho, você é despedido, né? E pronto, e acabou. E como todos precisam trabalhar, então essa é uma situação que não tem jeito, as pessoas vão ter que aceitar, tá? Então, para promover essa disciplina, né, o Foucault ele relaciona isso em algumas regras, né? Então, a regra da prevenção geral, tá? Você é preso e você faz com que o outro, né, fique com medo de voltar à prisão, né? Então, essa prevenção, né, a disciplina é tão dura e é tão difícil você ficar na prisão, né, e os comentários que se falam sobre isso, que você fica apavorado. Então você pensa duas vezes antes de cometer um delito, né? A outra regra que ele traz é a regra da certeza perfeita, né? Então, o sujeito que erra, tá, ele sabe que ele errou e, portanto, ele deve ser punido, tá? Né? O Foucault ele traz isso dentro da literatura dele e esse pensamento, tá? Então, para vocês verem, né, que o Goreng ele se voluntaria porque ele acha que ele está cometendo um crime porque o cigarro é uma droga, ponto, tá? Droga é droga e não tem discussão. Isso entra na regra da certeza perfeita, né? Ele sabe que o que ele faz está errado, né? Então, e o Tramigazzi, por exemplo, que é um outro detento, ele sabe que ele foi um assassino e ele nem se importa, ele sabe que ele tem que ser punido e pronto, e acabou, tá? Então, essa redenção que se busca dentro do sistema prisional é para que sirva de exemplo, né? O Nietzsche, por exemplo, ele traz isso dentro da questão religiosa, né? Que a igreja criou o pecado para que você tenha que ser absolvido pela igreja, tá? Então é um ciclo, né, que você faz para você ser absolvido. A prisão ela tem o mesmo fundamento, tá? Eu não vou me estender mais, porque o vídeo já está grande, né? Mas eu vou trazer um outro livro do Nietzsche, da qual eu comento aqui, mas na inscrição eu vou colocar todos eles, tá? Então leiam, né, os livros, ou pelo menos se informem antes de fazer qualquer comentário. Isso está errado, tal, isso não tem nada a ver. Não, tem, né? Por isso é que eu os trouxe, tá? Valeu, obrigado, né, eu acabei gostando do filme e gostei também de fazer essa análise filosófica, trazendo, né, alguns filósofos e um ponto de vista bastante específico, tá? Né? Que é a questão da individualidade. Como eu falei antes, a gente pode analisar isso de várias maneiras, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.